Ascânio e Dário têm uma longa discussão sobre a instalação de luz na cidade. Antes de ir embora, o comandante fala que Santana do Agreste vai perder a identidade por causa dos planos de progresso de Ascânio. Arthur pergunta se a luz elétrica na cidade é definitiva, e Ascânio responde que sim. No bar, Amintas, Osnar, Leôncio e Charlita brindam por Tieta, e também falam que precisam parabenizar Ascânio por não ter desistido. Dário chega e fala que eles realmente têm que parabenizar Ascânio pelo início do fim de Santana do Agreste. Osnar sai e os outros tentam convencer Dário a aceitar a chegada da luz elétrica na cidade. Leôncio diz que o comandante vai acabar atropelado pelos acontecimentos da cidade. Dário se levanta, afirma que já escutou muito desaforo e vai embora. Ascânio diz que foi rude e pede desculpas para Leonora. Ela responde que ele não precisa se esforçar para parecer gentil. Nervoso, ele diz que foi até lá agradecê-la por fazer Tieta mandar o telegrama, assim fazendo com que a luz finalmente chegasse no Agreste. Ela se revolta, dizendo que não aguenta mais a história da luz elétrica. Os dois começam uma discussão feia. Tieta volta para a sala e Ascânio vai embora. Tieta fala para a enteada que Ascânio foi se resolver com ela. Leonora responde que não quer fazer as pazes com ele. Na prefeitura, Ascânio, revoltado, diz que nunca mais irá procurar Leonora. Osnar tenta ajudar o amigo, fala que Leonora gosta muito dele e que, na verdade, ela queria ser gentil. Ascânio rebate, dizendo que, mesmo se ele soubesse, os dois nunca dariam certo, pois a família dela não o apoiaria. Osnar então pergunta para o amigo se ele já estava com planos de se casar de novo, e o loiro nega. No quarto, Leonora conta que ficou com raiva por Ascânio falar da luz elétrica, ao invés de se desculpar com ela. Tieta chama a enteada de burra e afirma que ele usou isso como um pretexto para eles fazerem as pazes. Leonora então assume ser burra e imagina como seria sua vida se fosse casada com Ascânio. Tieta faz a enteada voltar para a realidade, dizendo que a vida delas está em São Paulo. Ela fala também que apoia um romance da enteada com Ascânio, mas só enquanto elas estiverem na cidade, pois depois vão voltar para São Paulo e ter a mesma rotina de antes. Laura chega em casa, vê o marido desanimado e pergunta se o desânimo dele é por conta da discussão com Ascânio. Ele confirma, diz que a briga algum dia vai acabar sendo mais séria e fala que gosta muito do amigo. Laura diz para Dário que mesmo com a chegada da luz elétrica, os turistas não irão se interessar por Santana do Agreste. Dário duvida. Fala que a chegada de gente na cidade ia atrapalhar a busca dele por algo que o pai nunca achou. Laura responde que apoia o marido em tudo e pede para ele não ficar brigando com todo mundo. Ele diz que irá tentar, mas garante que vai lutar até o fim para Santana do Agreste permanecer como está. Em sua loja, Amintas recebe algo de comer enviado por Charlita. Amorzinho chega e diz que o motivo da sua visita é saber se Amintas chegou seguro na noite anterior. Ele responde que sim e pergunta se ela dormiu bem. Amorzinho responde que não muito por causa do calor. Amintas diz que pode resolver e se aproxima dela. Quando a funcionária dele chega e pede desculpas pelo atraso, ele responde que depois irá conversar sobre o atraso e pede para ele ver se está tudo certo. Após a funcionária sair, Amorzinho, enciumada, pergunta quem é a moça. Amintas explica que é uma funcionária e fala que ela é muito eficiente. Amorzinho então deseja um bom dia para ele e vai embora. No bar, Charlita sente falta de ar ao saber que Amintas e Amorzinho estavam conversando. Amintas chega e o dono do bar pergunta o motivo dele estar falando com Amorzinho. Ele responde que ela quer reformar a casa e por isso foi falar com ele. Charlita fica aliviado. Na pensão, Dona Milu pergunta o motivo de Jairo ainda não ter saído com a Marinette. Ele responde que ela deu um pequeno problema, mas que já foi arrumado. E fala que só vai tomar um banho e ir. A aposentada diz que servirá o almoço. Jairo fala que vai almoçar e depois sairá. Dona Milu o aconselha a não atrasar a viagem, para os passageiros não ficarem esperando. Jairo responde que não terá passageiros e que levará somente uma cabra. Sinira chega nervosa e diz que Amorzinho está estranha. Fala que ela está com a cabeça longe e diz que, na última vez que foi na casa da amiga, ela estava sem a saia. Jairo então pergunta se Amorzinho estava pelada e conta que os boatos que correm é que ela não usa roupa íntima. Sinira manda ele tomar vergonha, começa a dar apertões nele e eles começam a rir. Carmô chama pela mãe e avisa que o almoço precisa ser servido sem atraso,
pois os engenheiros já vão embora. Dona Milu concorda e vai até a cozinha. Dário chega e Carmô apresenta os engenheiros para ele. O comandante então fala das coisas ruins que os planos de Ascânio vão causar e garante que irá fazer de tudo para impedir. Tonha vai até a casa de Perpétua e conversa com Tieta sobre Zé Esteves. Ela conta que a maior dor de Zé Esteves é viver na miséria. A ricaça responde que vão querer culpá-la pela situação em que o pai vive. Tonha responde que não e que sabe que a enteada não tem culpa. Tieta se desculpa com a madrasta e diz que precisa ficar sozinha. Tonha então vai embora. Ricardo chega e ignora a tia. Ascânio leva os engenheiros para a casa de Arthur, que os convida para tomarem um suco, mas se aborrece quando um dos engenheiros pergunta se as meninas são netas dele. No bar, Amintas, Osnar e Charlita conversam. Tieta chega e pergunta se Amintas já começou a desenhar o projeto da casa dela. Ele responde que precisou fazer outras coisas, mas garante que começará o projeto. A ricaça, então, avisa que, se ele não começar logo, ela vai pedir para outro, e que quer a casa pronta antes de voltar para São Paulo. Osnar, então, questiona se pode perguntar quando a amiga irá embora. Tieta responde que ele pode perguntar o que quiser. Agora, se ela irá responder, é outra coisa. Carol diz que não aguenta mais ficar presa em casa. Modesto responde que ela ficará até quando ele quiser. Depois, chama a amante para ir até a cama. Ascânio, junto com Marcolino, leva os engenheiros até a casa de Perpétua para se despedir de Tieta. A megera diz que a irmã saiu. A pedido de Perpétua, um dos engenheiros se despede dela e pede para que ela mande lembranças a Tieta. Marcolino aproveita e pergunta quando a luz será instalada, e o engenheiro responde que dentro de 1 mês, pois Sua Excelência pediu urgência. Ascânio avisa que está na hora deles irem, e assim fazem. Na praça, Bafo de Bode pergunta para Zuleika se ele será convidado para a noite beneficente na Casa da Luz Vermelha. Ela responde que a noite é para quem tem dinheiro, e pergunta como ele irá pagar. O morador de rua, então, fala algo no ouvido dela. Zuleika então chama ele de descarado. Sabino diz aos amigos que irá à noite beneficente na Casa da Luz Vermelha, e os amigos não acreditam. Tieta chega. Zé Esteves presume que a filha quer falar com Tonha, mas a ricaça nega e diz que quer falar com o velho. Tieta avisa que não quer brigar e pede para o pai não provocá-la. Ela diz que não quer saber o que o pai fez com o dinheiro enviado. A ricaça afirma que logo voltará para São Paulo e que não quer deixar o pai continuar na mesma situação. O velho responde que foi conversar com a filha, mas ela o atacou. Tieta mais uma vez declara que não irá comprar terras nem cabras, pois o pai perdeu tudo por falta de cuidado. Ela diz que está preocupada com o futuro de Tonha caso Zé Esteves faleça. O velho garante que irá enterrar todos. Tieta então decide que, para deixar Tonha protegida, comprará uma casa na cidade para eles. A mulher de Zé Esteves vai contar a notícia para a filha e para o genro. Timóteo comenta que não entende por que Tieta quer fazer algo bom para quem sempre a maltratou. Tonha pede que ele, pelo menos, fique feliz por ela. Timóteo se desculpa, dizendo que a cunhada ajuda todos, menos ele e Elisa. Ele afirma também que a situação está difícil. Tonha então convida os dois para morarem juntos com ela e Zé Esteves. Elisa responde rapidamente com um não e afirma que a única coisa que lhe interessa é ser levada por Tieta para São Paulo, saindo em seguida. Timóteo comenta com Tonha sobre a atitude de Elisa e a sogra pede que ele tenha calma. Ascânio, Modesto e Marcolino se despedem do engenheiro. Após a saída deles, Bafo de Bode celebra a luz elétrica trazida por Tieta. Perpétua comenta com a irmã que Tonha merece a bondade dela. A ricaça pede a ajuda da irmã para encontrar uma casa ideal para a madrasta. Perpétua indica uma, e Tieta avisa que, se a pessoa aceitar, ela compra a casa no mesmo dia. Depois sai. Após a saída de Tieta, Perpétua cospe no chão e deseja que Tonha durma ao relento. Jairo chega no correio. Carmô percebe que não há nenhuma carta e o motorista da Marinette pergunta se ela já sabe que Tieta comprará uma casa para o pai. Carmô fica surpresa, mas diz que Tieta jamais esquece das pessoas próximas. Jairo comenta que ela é muito boa e afirma que, se fizerem com ele o que fizeram com Tieta, ele jamais perdoaria. Ele se despede e Carmô lembra que Tieta lhe disse para não estranhar nenhuma atitude que ela tomasse. Na fazenda, Arthur está muito animado, porque dará sua primeira aula para Maria Imaculada.
Enquanto isso, Filó dá um banho na jovem e percebe que ela está muito calma. Maria Imaculada revela que descobriu um jeito de evitar o coronel. Filó pergunta qual, e a jovem responde que logo ela saberá. Letícia pede ao pai para visitar Carol. Ele nega e afirma que, se ela desobedecer, será castigada. Osnar vai até a casa de Carol e pede para que ela abra a porta. Carol recusa, diz que não está bem e pede para ele esquecê-la. Osnar arromba a porta e vê a corda que está prendendo a amante de Modesto Pires. Filó avisa que Maria Imaculada está pronta. O coronel diz que Filó pode ir dormir. Vai para a sala e chama Maria Imaculada. Tieta diz que precisa conversar com Ricardo. Ele se recusa e tenta ir embora, mas a ricaça não permite. Perpétua chega e pergunta o que está acontecendo. Tieta responde que quer se resolver com o sobrinho. A megera concorda e recomenda que eles conversem no quarto de Tieta. Na casa de Carol, Osnar pergunta se foi ideia de Modesto Pires deixá-la amarrada. Carol pede que ele não se intrometa. Osnar pergunta se ela gosta de ficar assim e acaba levando um tapa. Carol logo se arrepende, abraça Osnar e pede desculpas. Ele sugere que ela fuja, mas ela se recusa. Revela que tem um filho e mostra uma fotografia dele. Carol conta sua história, como conheceu Modesto, e diz que não conheceu nenhum homem além dele. Em seguida, ela olha para Osnar e os dois se beijam. Carol pede para que ele vá embora. Ele aceita e garante que irá consertar a porta. Arthur começa a ensinar Maria Imaculada. A jovem cita o nome de Arthurzinho e solta várias ofensas contra ele e contra o coronel, provocando nele uma crise de soluços. Arthur grita por Filomena. Quando ela chega para ajudá-lo, Maria Imaculada se afasta. No quarto, Tieta justifica sua atitude para Ricardo, dizendo que a sua trajetória após ser expulsa pelo pai não foi fácil. Ricardo afirma que Cristo mostrou a outra face. Tieta rebate, dizendo que não é Cristo e não irá se esforçar para ser. Ela afirma que já pediu desculpas e se resolveu com o pai. O filho de Perpétua pergunta se a tia realmente perdoou o pai. Sincera, ela diz que não. Ricardo questiona como Tieta quer ser perdoada se não é capaz de perdoar. Tieta responde que o sobrinho tem um coração bom, é puro e capaz de conceder perdão, diferente dela. Após finalizar, ela novamente pede perdão ao sobrinho. Depois, os dois saem de braços dados e Tieta conta para Perpétua que está tudo certo. Na fazenda, Filó pergunta se Arthur precisa de algo. Ele responde que não. Ela responde o que fazer com Maria Imaculada. Arthur diz que resolverá depois e pede para ela ir dormir. Após a saída de Filó, ele chora ao relembrar a última vez que viu o filho. Osnar termina de consertar a porta de Carol e avisa que vai embora. Ela agradece, dizendo que ele foi o único amigo dela. Osnar beija a testa de Carol e garante que Modesto irá pagar pelo que fez. Letícia vai até o quarto desejar boa noite aos pais. Após ela sair, Modesto, com segundas intenções, chama a esposa para se deitar com ele. Aida diz que está com dor de cabeça. Modesto sai e diz que está indo lavar as mãos. Na fazenda, Filó vai até o quarto e conversa com Maria Imaculada. A jovem declara que seu ódio por Arthur da Tapitanga é do tamanho do mar e lamenta não ter conseguido acabar com ele de vez.